O presidente Bolsonaro assinou um decreto para acabar com o IOF nas compras internacionais com cartão de crédito. Vamos entender melhor como que isso aí pode beneficiar você no vídeo de hoje, então. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização, as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho também e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei para dar uma força pra gente, para fazer com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Até porque no vídeo de hoje eu vou comentar sobre essa excelente notícia de que o Bolsonaro decretou o fim do IOF aí para o longo prazo. Na verdade, eu não sei se isso aí vai se concretizar, mas de qualquer maneira, menos impostos é sempre bom. Essa é uma notícia excelente. Se você não sabe, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ele incide sobre operações financeiras, como por exemplo a troca de câmbio, real por dólar, real por euro, ou ainda quando você faz um financiamento, pega um empréstimo, alguma coisa nesse sentido, um seguro, por exemplo. E o que acontece é que quando você faz uma compra internacional utilizando um cartão de crédito que foi emitido aqui no Brasil, por exemplo, numa viagem que você faz para o exterior, ou ainda uma compra na internet mesmo, o IOF ele vai incidir na alíquota insana de 6,38%. Isso aí dificulta muito que nós façamos pagamentos internacionais, que nós utilizamos o nosso crédito no Brasil para comprar algo no exterior. E aí, esse novo decreto, ele visa zerar esse imposto. É claro, não vai zerar do dia para a noite, eles pretendem chegar no 0% lá em 2029, vão diminuir por volta de 1% a cada ano. Mas de qualquer maneira, isso é uma medida excelente. Porém, tem outros pontos que nós precisamos conversar aqui que não são tão interessantes assim. Como, por exemplo, será que essa redução de imposto ela vai sobreviver até 2028, 2029? Ou será que isso daí tem risco de ser mudado antes disso? Ou ainda, também é importante falar sobre quais foram as razões que levaram o Bolsonaro a assinar esse decreto, porque embora ele tenha sido bom, excelente, as finalidades que estão por trás, elas não são tão interessantes assim. E sobre essa questão se vai perdurar ou não, eu tenho lá as minhas dúvidas. O que acontece é que aqui no Brasil, o IOF, assim como o IPI, o Imposto sobre Importação e o Imposto sobre Exportação, eles podem ser mudados do dia para a noite na base do decreto. Isso é uma garantia constitucional aí que prevê no artigo 153. E significa que o presidente ele pode, do dia para a noite, na base da canetada, mudar qual que vai ser o percentual do imposto cobrado, sem precisar fazer todo o trâmite de passar pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado. Isso, por vezes, é bom, porque significa que o imposto diminui do dia para a noite, mas em outros momentos é ruim, porque significa que ele pode subir até, sei lá, 20% do dia para a noite. E na maior parte dos casos, os decretos eles vêm para subir esse imposto mesmo. Principalmente num cenário no qual o real está derretendo, por exemplo, eles têm enorme incentivo em botar o IOF lá em cima para quem quer fazer remessas internacionais, fugir do real que está derretendo. E eles podem mudar do dia para a noite, basicamente confiscando o dinheiro de quem quer se proteger da desvalorização do real. Diga-se de passagem, esse é mais um dos inúmeros motivos que você tem para internacionalizar o seu patrimônio, deixar de ser refém do risco país. E essa possibilidade de mudar o IOF do dia para a noite representa sim um risco, ainda que nesse caso ela tenha sido feita para o bem, para a redução dos impostos. E é justamente por isso que eu também tenho lá as minhas dúvidas se até 2028, 2029, eles já não vão ter mexido no decreto, na legislação novamente, para mudar esse cenário aí. Afinal, a volatilidade do real pode fazer com que eles tenham uma opinião diferente daqui a 2, 3 anos. O que acontecer na eleição pode fazer com que o plano de governo do Brasil seja completamente diferente daqui a 10 meses. Então a gente não tem como ter certeza de que isso vai acontecer, de que esse imposto ele realmente vai diminuir. Eu só acredito vendo, só quando realmente estiver consolidado. Tem muita água para rolar daqui até lá. Então
Vamos ficar felizes, é claro, mas pé no chão, vamos aguardar para ver. O cético morreu de velhice, não é alguma coisa assim essa frase? Não sei, me corrija aí nos comentários se eu estiver errado. E o outro ponto é qual foi a finalidade do Bolsonaro ao fazer aí essa redução tributária. Porque a intenção dele aqui foi ter um sistema mais parecido com os dos países que são membros da OCDE, visando participar desse bloco econômico aí daqui a uns anos. Se você não sabe, a OCDE, basicamente, é um bloco de países ricos que se organizaram, basicamente, para fazer lobby, para pressionar que os paraísos fiscais acabem e que os países pobres subam os impostos para se tornarem menos competitivos. Mais parecidos com esses países ricos, que, diga-se de passagem, a maior parte deles, hoje em dia, que fazem parte da OCDE, tem os impostos altíssimos. Então, participar da OCDE, por um lado, pode até ser bom para o Brasil, porque significa ter um relacionamento mais forte com esses países ricos. Então, basicamente, eles vão fazer mais comércios também com a gente. Porém, por outro lado, significa que a gente vai ter que se adequar, uniformizar a diversas normas que eles possuem por lá. E essa, em específico, de não ter IOF no cartão de crédito para compras internacionais, é algo que beneficia o pagador de impostos. Mas, no geral, a maior parte das regras que o Brasil vai ter que se adequar para participar da OCDE, elas são mais penosas a gente que tem que pagar imposto. Por exemplo, diante delas, é muito pouco provável que o Brasil consiga continuar com o modelo de tributação do Simples Nacional da forma como ele está. Vão ter que ser feitas diversas adaptações. Além disso, a OCDE ela acaba com um pouco de privacidade bancária que, eventualmente, a gente ainda poderia ter aqui no Brasil. Isso aí não vai impactar tanto, afinal, na prática, a gente já não tem, mas a gente vai assinar um acordo internacional que vai aumentar a burocracia no sentido de garantir que nós não temos a privacidade bancária aqui no Brasil. Então, se porventura assumir um presidente que quer recuperar esse sigilo bancário daqui a uns anos, ele não vai apenas ter que mudar a lei no Brasil, como também vai ter que discutir internacionalmente aí para revisar esse acordo que ele assinou, por exemplo. Além disso, eles também vão subir com a burocracia aqui no país. Na verdade, já até estão subindo. Por exemplo, em 2019, eles passaram aqui no Brasil a DREI 77, que dificulta para que empresas offshore façam o trâmite de autorização para funcionamento aqui no Brasil, para que elas possam ter um CNPJ aqui, para que a empresa offshore compre um imóvel aqui ou entre de sócia numa empresa brasileira. Antes era bem mais fácil de fazer esse trâmite. Depois dessa DREI, esse trâmite aí se tornou mais burocrático e mais invasivo. São muito mais as informações da empresa offshore que você precisa revelar a partir de então para conseguir fazer isso. Então, na minha perspectiva, a OCDE pode até ser boa para que o governo consiga ter um melhor relacionamento aí com esses países ricos. Mas para nós, pagadores de impostos, ela não é boa não. Essa medida de abaixar o IOF, ela é um ponto fora da curva. No geral, a tendência do Estado, se ele quiser continuar no caminho de entrar para a OCDE, a tendência é das coisas mais piorarem do que melhorarem, pelo menos no sentido pagar mais impostos. Aguardemos para ver o que vem por aí. E por esse vídeo, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.